Caião, é o seguinte, uma pessoa, há um tempo atrás, foi semana passada, um cara escreveu aqui falando que ele não queria ter filhos e que a mulher dele queria ter filhos, existia uma diferença de idade entre eles. Sua resposta foi você até liberar, né? Fala assim, libera sua mulher, né? Deixa ela aí, deixa ela seguir. Vocês estão com cada um quer seguir um caminho diferente, né? Eles estão juntos. Você lembra dessa história? Lembro. Pois então. Aí a mulher dele vai e escreve também agora. Você pediu para a mulher dele falar. E eu tô tendo aqui a questão dela, vou ler para você. Caio, eu te conheço há pouco tempo e através do meu esposo estamos juntos há 1 ano e 6 meses, apesar de termos uma diferença de 4 anos nas nossas idades. Sempre nos demos bem e sempre com respeito e diálogo. Muito bom o nosso casamento. Como ele disse, Caio, eu sempre tive o sonho de casar e ter filhos e ele não. Ou seja, eles não são casados, tá? Eles vivem juntos. Eu compreendi a questão, somos novos e ainda temos tempo, mas existem fatores que me fazem questionar as possibilidades para alcançar os meus objetivos. Eu sou cardíaca, tenho cistos nos ovários e endometriose, o que dificulta mais ainda a possibilidade de filho, sabe? Eu sempre tentei explicar que tenho o sonho de ser mãe, mas no momento certo para isso, ok? A minha preocupação e pergunta é a seguinte, 2 pontos. Se quando chegar essa hora de escolher se vou ou não ter filhos, eu teria o apoio dele, Caio. Mas sempre que eu falava sobre o assunto, até ontem, por exemplo, sempre era um sonoro, aspas, não quero filhos. Nem eu, como mulher, sei se amanhã vou querer. O medo é, se eu quiser e ele, por acaso, da vida, quiser ter, né? Será que eu vou poder gerar um filho naquele momento? Se não, eu sei que isso seria frustrante para os dois lados. Para mim, pelo fato de ter esperado tempo demais, me sentir mal por ter insistido ele a querer, e ele por ter me feito esperar. Caio, qual seria a sua opinião? O que uma pessoa sensata deveria fazer no meu lugar? Em primeiro lugar, uma pessoa sensata sabe que não há certezas de nada. Essa é a primeira coisa que a sensatez ensina para a gente. Não há certezas. Então, como é que a gente pode prever qualquer coisa? Você veja a quantidade de alternativas que você construiu. Número 1, eu tenho alguns problemas. Cistos no ovário, endometriose, isso e aquilo. Bom, a pergunta é, você já foi a um especialista? Você já verificou a extensão da sua endometriose? Porque nada disso impede você de ter filhos. Eventualmente, vai apenas demandar de você um cuidado e uma assistência especial de um médico que trabalhe com fertilização, com esse acompanhamento mais delicado, mas nenhuma dessas coisas são impeditivas para que alguém tenha um filho. A segunda coisa foi você dizer, e será que se quando eu possa e queira ter o filho e ele disser não, não quero, como ele diz até hoje, eu não terei perdido tempo demais ficando com ele, esperando, para não ter certeza nenhuma? A terceira pergunta que você fez, e se for o oposto? Se chegar uma hora em que ele queira também ter filho, o que eu acho absolutamente impossível, só se houver um milagre de Deus no coração dele, o cara está sendo bem claro e bem franco. Mas vamos supor, como você disse, que haja esse dia em que ele diga eu quero ter um filho. E aí você se muda de protagonismo e diz, e se eu verificar então que eu não posso mesmo, não vai ser uma grande frustração para nós dois? Eu acho que no máximo seria para você, para ele, não creio que fosse. Porque um cara que está te dizendo todo dia que não quer ter filho, que não nasceu para ser pai, deveria não ser pai. Deveria não ser pai. Porque não tem nada pior do que alguém ser pai sem querer ser pai.
ser mãe sem querer ser mãe. E tem mais, ser mãe de um filho cujo pai não gosta da paternidade, está ali do lado. É a receita para acabar tudo. A endometriose já faz a relação sexual muitas vezes ser doída, dolorida. Tem muita mulher que tem dificuldade de se concentrar para ter prazer por causa da dor, dependendo da extensão da endometriose. E os problemas no ovário que você tem podem também se tornar, com o tempo, algum tipo de impeditivo. Hoje, não necessariamente. No entanto, a questão, a meu ver, não é conseguir dar à luz ou não conseguir dar à luz. Porque quando a gente não consegue dar à luz, mas quer ser mãe e quer ser pai, a gente adota. Quando o pai não é fértil, mas tem um coração aberto, vai-se a um banco de sêmen e se escolhe um sêmen, às vezes até de uma pessoa que tem o biotipo do pai, para não ficar uma coisa tão chocante para o resto da família ou qualquer coisa assim. Enfim, é uma escolha da pessoa. Pode resolver isso com adoção, com o banco de sêmen. Existem outras alternativas. Agora, não existe alternativa para ser pai de quem não se quer ter como filho. Ou se ser pai, não se querendo ser pai. E quando um cara chega à idade dele, que não é idoso, mas eu suponho que vocês estejam aí na casa dos 30, 34, ela diz a idade? É porventura, mas por aí. Vou checar aqui e te falo. Na média de hoje em dia. Ou seja, para ela como mulher, se ela tiver 30 e alguma coisa, ela tem mais alguns anos de fertilidade natural, sem precisar de nenhuma ajuda para concepção. No entanto, se a pessoa chegar a essa idade dizendo eu não quero ser pai, possivelmente ele não quererá ser pai para o resto da vida, ou, na melhor das hipóteses, ele aceitará ser pai do seu filho, porque ele gosta de você, cuida de você, vocês se cuidam, mas você vai ser mãe solteira de um pai presentemente ausente, distante, e toda vez que você cobrar a maior participação, ele vai te dizer, eu não te enganei. Eu não te enganei. Sem falar que um pai verdadeiro, que quer ter filho, quando a mulher fica grávida, eu encontro alguns que reclamam porque não estão transando do jeito que transavam, e dizem, só porque você é bobo, cara. O que é? Qual é o problema? Não, a barriga começou a crescer. Meu amigo, vira! Virou! Vai lá que dá para ir até o penúltimo dia, com carinho. A tua língua não machuca ninguém. Vai lá, meu filho, vai. O ginecologista toca, por que você não pode tocar com carinho ainda maior? Por que você não pode massagear com você mesmo a ela? Isso dá um gosto, um prazer. Enfim, aí tem um outro problema, que é o filho nasce. Aí a puérpera está lá, no seu descanso, sem poder transar, claro. Ou foi cesárea, ou foi parto normal, ou às vezes ambas as coisas, para não dar tempo, rasga lá, rasga aqui, corta. Enfim, pode acontecer tudo. E a recuperação é lenta, é doída. O cara, às vezes, não tem paciência, vai ficando chateado. Aí a mulher tem que amamentar. O peito, que ele ia lá e mamava e não tinha leite, agora ele não pode nem chegar porque está pingando leite. Aí ele começa a dizer que está sem tesão. Aí começam outras coisas. Daqui a pouco ele fica no sofá, porque não gosta de criança chorando à noite. Meu Deus, quando o cara diz que quer
na maioria das vezes, não está nem preparado para o que ele diz querer, e a quantidade de casais que acabam arranjando problemas conjugais por causa do primeiro, do segundo e do terceiro filho é enorme. E a gente vê toda hora, eu pelo menos vejo pessoas chegando para mim e dizem, não, a gente foi muito bem até o primeiro filho, depois de lá para cá o sexo desandou, foi ficando tudo estranho, a distância foi se estabelecendo, ele não gosta, as nossas noites mudaram, aí o cara começa a reclamar que não sai mais, que não dança mais, que não vai mais ao encontro dos amigos, que as happy hours estão acabando, ou então ele tem que ir só, aí começa a ir só, ela fica grilada, ele vai, aí começa a olhar em volta. Meu Deus, é muita coisa. Se não houver unanimidade com relação a filhos, mesmo, é melhor não tê-los. Tem que ter uma unanimidade, tem que ter um tesão em ter filho. Porque quando o casal tem tesão na maternidade e na paternidade juntos, tudo que eu descrevi aqui como sendo problemas narrados são incorporados ao tesão da alegria paterna, de cuidar, de chegar, de chorar e dizer, fica aí, amor, deixa que eu cuido agora à noite. Fazer isso. Eu fui um pai, por exemplo, que dificilmente a mãe dos meus filhos teve que levantar se eu estivesse em casa para pegar a criança chorando. Eu sempre fui lá e peguei. Se ainda estava no tempo de mamar, eu embutia o menino, o neném, no peito dela. Quando eu via que já estava regurgitando, já tinha terminado, eu tirava e fazia regurgitar. Depois limpava a criança toda, bonitinha, deitava no cantinho dela, ela ia embora e eu ia dormir. Fiz isso com os meus 3 filhos homens, só não fiz com a Juliana porque tinha muita mulher em casa e elas tinham aquele prazer de correr. Minha cunhada morava comigo, a Silvia e a Cíntia moravam comigo, então toda hora tinha alguém dizendo, deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Mas no tempo dos meninos, que não tinha essa fartura, éramos só nós 2, eu tinha o maior prazer e tenho de fazer isso. E a alegria de cuidar junto faz parte do tesão conjugal, de você olhar para o fruto do amor, para o fruto do desejo, para o fruto do projeto de vida juntos e cuidar dele, com ela, com ele. Mas tem que haver esse acordo. Eu não acredito em casamentos felizes onde um quer filhos e o outro não os quer. Não os quer. Eu tenho amigos que casaram muito bem. Estão casados há 45, 50 anos. Porque ambos não queriam ter filhos. Se apaixonaram e ficaram sabendo que nenhum dos dois queria, para eles era ótimo. Estão sem filhos há quase 50 anos, viajando pelo mundo, conhecendo a terra, com muito mais liberdade, porque era um projeto deles desde que eles tinham 20 e poucos anos. E se manteve assim. Hoje eles estão com a minha idade, estão felizes. E outros tantos que tiveram esse acordo. E casamento demanda acordo. O profeta pergunta, como andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles? E se não houver acordo sobre filhos, vai haver acordo sobre o quê? Casamento começa num acordo de amor, e esse amor tem que desembocar num acordo de que se os filhos vierem, eles serão acolhidos com todo o amor. Ou então é melhor não fazer do filho uma loteria. Porque o que eu sinto que vocês estão fazendo é da possibilidade do filho uma loteria. É um monte de e se, e se, e se. E a criança não é um e se. Ela é.
Então, não coloquem ninguém no meio do conjunto de dúvidas e de ICs de vocês, já que a dúvida é só sua. Ele tem certeza total. Eu continuo dizendo aquilo que eu disse a ele e eu digo a você. Porque depois eu vejo muita mulher que o marido disse que não queria ter filhos, aí elas têm filhos, e aí o cara continua dizendo que não quer, tratando de maneira fria, ela vai ficando com raiva, zangada com ele, e ele começa a dizer: eu nunca te enganei, eu te disse, daqui a pouco eles estão às turras, daqui a pouco eles se separam, e não raramente de maneira até litigiosa. Então, filho não pode ser produto da dúvida conjugal de ninguém. Tem que ser filho da certeza. E sendo filho das certezas, a gente já tem dificuldade. Eu tenho uma filha que desde 18 anos, 19, por aí, ela começou a dizer para mim e para a mãe dela que ela não queria ser mãe. E ela está agora vai fazer 42 anos. Continua com a mesma convicção, até mais forte. Não quero ser mãe. Mas e se você depois sentir falta? Não vou sentir. Estou cheio de sobrinhos, amo os meus sobrinhos e tenho vocês, que são meus amores, meus pais, meus irmãos e irmãs. Tem um monte de projetos de vida que só cabem na existência de uma pessoa solteira e livre, e ela tem demonstrado isso desde aquela idade que ela tem vivido a vida de uma pessoa solteira, namora aqui e ali, mas ela não tem num casamento, numa família, o objetivo dela. Ela já tem a família dela, está satisfeita com o que ela tem. As pessoas têm que ter liberdade para escolher como querem viver, especialmente num tempo tão difícil como o nosso. E uma das coisas que ela sempre disse é que ela não queria ser mãe porque ela achava que o mundo já era difícil naquele tempo, quando ela tinha 18, 19 anos, e que quando ela ficasse mais velha ficaria muito mais difícil. E hoje em dia ela tem certeza absoluta de que para este mundo ela não está afim. Especialmente porque ela não tem esse sentimento materno pulsante. Quando a gente tem um sentimento desse, aí a gente tem filho na guerra, tem filho na Ucrânia, tem filho em Mariupol, tem filho em qualquer lugar. Tem filho com José, sem José, tem filho na estrada, tem filho na gruta, tem filho na manjedoura. Agora, se não quer e se o outro também não, pelo amor de Deus, poupem a criança de ser uma loteria das dúvidas e das conveniências de vocês. E aí, Bruno? E aí ela completa, né? Ela responde sua pergunta. Ela diz assim: Caio, eu tenho 26 anos e ele tem 22 anos. Aí ela faz uma pergunta final. E ainda é garoto, né? Mais novo do que ela. Ele tem 22, ela tem 26. Aí ela pergunta ele assim: Caio... Ele não está em condição de decidir isso mesmo. Ela fala assim: Caio, e como me afastar de alguém onde é claro que existe amor um pelo outro? Minha filha, você, se quiser ficar com ele, vai ter que saber que ele não te enganou e que você não está enganada. E aí tem que viver com as consequências. Não pode ficar frustrada, jogar na cara dele e reclamar depois. Porque os sentimentos dessa idade são sentimentos. Você tem por ele, ele tem por você. Estão absolutamente distantes de serem aquela raiz da vida, entendeu? Raiz da vida. Daqui a mais um tempo, você talvez olhe para ele e diga: como é que eu tive dúvidas? Ele não amadurece, ele é muito mais infantil do que eu, ele está noutra, ele tem outros projetos, ele é gostoso, é bom de cama, gosto do hálito, da boca, do cheiro, de me divertir, ele
bem-humorado, conta umas piadas que me fazem rir, a gente Gente tem uma boa. química de cama legal e é gente boa. Mas olha, deixa eu te dizer, com as mesmas condições, existem outros milhares de homens que não precisam ser enviados por Deus, nem por Cupido, nem por ninguém. Química rola a torto e a direito. E gostar de gente gostável também acontece fácil, fácil, fácil. Quando eu era jovem, é que eu era muito inquieto e tinha muita mulher dando mole. Mas, meu Deus, eu era capaz de me apaixonar de tesão por uma mulher pelo menos uma vez por semana. E na semana seguinte já estava doidão na outra direção e nem lembrava mais. Eu tive um grande amor na minha pretensa adolescência adulta, porque era assim que eu me sentia. Eu quis até fazer um filho na menina para que ninguém tentasse nos separar, porque meu pai ia voltar para Manaus e eu queria ficar em Niterói. Eu combinei com ela, vamos ter um filho que ninguém separa a gente. E apaixonado, sofri, fui embora com ódio. Descobriram que a gente estava planejando fazer um filho. Ela contou para uma irmã dela, que contou para a mãe, aí foi um bafafá. E aí eu já não podia nem chegar perto bastante para qualquer coisa. Foi um problema. Eu fui embora com raiva. Sabe o que aconteceu? Cheguei em Manaus, os meus primos estavam me esperando com os meus pais e irmãos no aeroporto. Sentei na motocicleta de um dos meus primos, na garupa, saímos andando pela cidade, fomos para o centro de Manaus, aquele bando de mulher dando em cima, só faltava pular em cima, parecia uma piracema. Eu falei, deixa eu sair dessa moto aqui agora mesmo. Olha, no dia seguinte eu já estava lá me atracando nos portos de Manaus, e no primeiro fim de semana, que teve um festão, eu peguei a menina considerada a mais bonita da cidade. Era uma menina linda, uma mulher linda até o dia de hoje. A última vez que eu a vi foi em Ipanema, ela estava ainda uma mulher exuberantemente bela. Fui, peguei, ficaram todos os rapazes da cidade chocados. Como é que eu cheguei lá? No tapa e levei, fiquei, tirei onda. O tempo que eu quis e fui embora quando eu quis e já parti para outra do mesmo naipe. Porque ficar apaixonado quando a gente é jovem é muito fácil. Se for gostoso, a gente fica. A gente só vai quando está ficando ruim, ou quando o beijo começa a ficar amargo. Mas, do contrário, é melhor um sacrifício agora do que um sofrimento perene. Esse é um sacrifício que dura alguns dias ou meses. Mas o que você está arriscando pode trazer um peso horrível para o resto da sua vida e da vida dele. Agora, vocês são vocês dois. Eu só estou aqui dando uma opinião de um cara que está caminhando para os 70 anos. Mas seria uma opinião que eu daria a vocês provavelmente em qualquer outro tempo da vida.